A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12, que diz assim: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. O texto da nossa reflexão é: Não sei o que fazer. Esse título ele é muito, posso dizer assim, impactante, porque eu tenho certeza que todos nós, em algum momento das nossas vidas, já nos sentimos um tanto quanto encurralados. E essa pergunta, essa afirmativa, na verdade, veio aos nossos corações, dizendo: não sei o que fazer. Eu não sei o que posso fazer para ultrapassar esse obstáculo, para vencer essa luta. Eu não sei, eu não tenho condições emocionais, financeiras, espirituais, para poder vencer isso que está diante de mim. Isso eu imagino, caro ouvinte, que em algum momento da sua vida você já tenha passado. Ou até mesmo pode estar vivendo algo nesse sentido agora. Ou conhecer alguém que esteja vivendo algo neste sentido. Esse versículo que eu acabei de ler, fala justamente de um homem, de um rei, que estava passando por algo parecido com o que eu falei na introdução da reflexão. O nome dele era Josafá. Josafá foi o quarto rei de Judá. Ele é da linhagem de Davi. Então ele fazia parte de uma linhagem que sobre ela estava uma promessa. A promessa que Deus tinha feito a Davi, que iria perdurar na sua linhagem. Esse rei ele tinha algumas características que são importantes, porque esse rei, ele agradou a Deus. Mas por que esse rei, o rei Josafá, o quarto rei de Judá, ele agradou ao Senhor? No verso 17, no capítulo 17 de 2 Crônicas, nos versos 3 e 4, diz assim: O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu predecessor Davi. Tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel, ou seja, as práticas de idolatria, as práticas mundanas. E quando você vai para o capítulo 19, no verso 3, diz assim, o verso 3, contudo existe em você, falando para Josafá, algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Então aqui eu falei duas características de Josafá para mostrar a você o porquê que ele agradava a Deus. Porque ele era um homem temente a Deus, como nós lemos em 2 Crônicas 17, 3 e 4. E porque ele tinha um coração contrito e verdadeiro, como nós lemos em 2 Crônicas 19, 3. Aqui mostra o porquê de Deus se agradar de Josafá. É a postura que esse rei tinha diante de Deus e que fez com que ele fosse um rei honrado, um rei rico, com bastante riqueza. O seu reino, o seu reinado foi um reinado abençoado por Deus. Porém, não é o fato dele agradar a Deus, de buscar a Deus, que ele ia ficar livre de lutas, ficar isento de dificuldades. E no capítulo 20 fala justamente sobre essa dificuldade, essa luta que apareceu no caminho do rei Josafá. Ele simplesmente foi confrontado com povos que queriam tomar posse da terra que Deus havia dado aos seus antepassados, os moabitas e os amonitas. Esses povos, eles entraram em guerra contra Josafá.
E a palavra de Deus diz que o exército era enorme. Os moabitas e amonitas juntos, o exército que formaram era um exército enorme. Era um exército numeroso. Josafá, que é normal, ser humano, ele ficou alarmado quando ficou sabendo que os moabitas e amonitas já estavam próximos. Mas aí Josafá, ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Isso se encontra em 2 Crônicas 20, de 1 a 4. E o interessante é que ele decidiu consultar ao Senhor. E aqui é algo que nos ensina. Você precisa decidir consultar a Deus, buscar a Deus. É algo que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que decidir buscar o Senhor. E ele teve sabedoria suficiente, como um rei, reuniu o seu reino, o seu povo e proclamou um jejum. E o povo assim o fez. E após isso, Josafá orou. E na oração de Josafá, ele externou a sua confiança em Deus, a sua fé no Deus de seus pais. Ele sabia e ele confessou por meio desta oração a sua fé e confiava no Deus Todo-Poderoso, que era capaz de livrar o reino de Judá dos amonitas e moabitas. Mas ele foi sincero, mas ele foi verdadeiro. No momento em que ele disse, no verso 12 que nós lemos na parte final, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. E neste momento, com o jejum, quando ele decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum, e o povo assim o fez, e quando ele orou e o povo orou com ele, ele chegou a essa conclusão que não sabia o que fazer, mas ele tinha uma certeza, que os olhos dele estavam voltados para aquele que podia fazê-lo vencer aquela guerra. E Deus, como não resiste um coração contrito, né? O Davi é um grande exemplo disso, né? Onde ele tinha essa capacidade, ele externava tudo aquilo que ele sentia, ele se arrependia, ele pedia perdão a Deus de uma forma tão intensa e buscava melhorar o seu caminho. Deus não resiste a um coração contrito. E Deus não resistiu ao coração contrito de Josafá e de todo o povo que ali estava, sabendo da iminência de uma guerra, da invasão por parte de um exército numeroso. E Deus, ele sempre dá a resposta quando assim nós fazemos, quando nós buscamos a sua presença. E foi o que aconteceu com Josafá. Ele decidiu, e é o que eu e você precisamos sempre fazer, decidir. E decidir orar, decidir jejuar, decidir buscar a face de Deus. E a resposta de Deus veio. Quando nós lemos em 2 Crônicas 20, no verso 15, na parte B, diz assim, olha o que o Senhor disse, por meio do profeta o Senhor falou, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aí no verso 17, Deus disse, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Vejam, caros ouvintes, que essa resposta de Deus é algo muito impactante para mim e para você hoje. O Senhor diz para mim e para você, por meio da sua palavra que eu acabei de ler, não tenham medo diante dessas lutas que estão se levantando contra você. Não fiquem desanimados por causa desse diagnóstico contrário. Não fique desanimado por conta do poderoso que se levantou contra você, das ameaças que foram feitas contra você. Não tenham medo, não fiquem desanimados por conta dessa luta que você está vivendo no seio familiar. O que o Senhor nos diz? Pois a batalha não é de vocês, é minha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Mas o Senhor diz o seguinte para mim e para você, tomem suas posições, não fiquem prostrados.
decidam buscar a minha face, decidam se colocar de pé, com a cabeça erguida, diante de todos esses problemas que estão diante de vocês. Porque o Senhor vai dar a você, caro ouvinte, e a mim, eu creio, livramentos. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então o Senhor, Ele nos diz assim: vocês estão passando por lutas, estão com desafios pela frente, você está achando, você não sabe o que fazer. Tome posição. Decida buscar a face de Deus, se coloque de pé. Tenha postura diante da luta que você está enfrentando, sabendo que você não vai fazer nada sozinho, sabendo que Deus vai estar com você diante desta luta. Então, quando o título que Deus colocou no meu coração foi "Não sei o que fazer", é algo que Josafá, um rei honrado, um rei que temia a Deus, um rei que obedecia a sua palavra, as suas ordens, um rei que foi muito bem sucedido na função, ele também fez essa pergunta no seu coração: o que vai acontecer comigo? E ele mesmo afirmou: eu não sei o que fazer. Mas ele decidiu fazer a coisa certa. Ele decidiu buscar a presença de Deus. E Deus o recompensou com essa vitória. Que no verso 22, que é muito interessante, é muito importante, quando nós estamos passando por lutas, é difícil a gente louvar, é difícil a gente cantar louvores a Deus quando nós estamos diante de algo enorme, de afronta grande, de luta enorme diante de nós. É difícil. Mas aqui o Senhor operou desta maneira. Quando eles começaram a cantar, diz lá no verso 22, e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, quando você estiver confiante, quando você tiver decidido buscar, jejuar, orar, e você decidir louvar ao Senhor independente de toda e qualquer tipo de circunstância, você pode ter certeza que enquanto você está louvando, enquanto você está glorificando, Deus está fazendo com que esses inimigos que se levantam contra você, eles sejam derrotados. Pode ser na sua área emocional, pode ser na sua caminhada espiritual, que você está olhando e diz para você mesmo: eu não sei o que fazer diante dessa angústia que não passa, diante dessa ansiedade, diante dessa depressão, diante desta luta no meu trabalho, eu não sei mais o que fazer. O Senhor diz para você: decida me buscar. Decida se prostrar, decida jejuar, decida orar, decida louvar, engrandecer, que a partir daí, essa vitória que você tanto precisa, que eu tanto preciso, ela virá. Então hoje, caro ouvinte, eu não sei o que você está passando, mas essa palavra, ela foi muito oportuna ao meu coração e é por isso que eu estou refletindo e transmitindo aquilo que Deus falou ao meu coração por meio da sua palavra. Eu não tirei nada da minha cabeça. Isso aqui está amparado à luz da palavra de Deus, que nos dá fé, que nos dá ânimo, que nos motiva a viver o dia que às vezes aparenta estar totalmente nebuloso. E o Senhor vem para clarear, para trazer luz, para trazer o sol da justiça, para que nós possamos viver aquele dia com a certeza de que Deus está conosco. Então a palavra de Deus que veio ao meu coração e eu transmito a você que está me ouvindo, se no seu coração está dizendo: eu não sei o que fazer, creia que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe, mas você tem que decidir confiar, decidir jejuar, decidir orar, decidir glorificar e louvar o nome dele, que no momento certo o inimigo será derrotado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.